Olá, pessoal! Vamos aqui para nossa aula de língua portuguesa. Muito bem. Hoje trouxe aqui questões para que nós resolvamos as questões aqui da banca organizadora do nosso concurso, né? Vou apontar algumas dicas para vocês aqui a partir das questões. Então, estudamos por meio de questões. Isso é bem legal também, nós estudarmos a língua portuguesa por meio das questões, que você consegue ver na prática como é que se cobram os conteúdos, certo? Claro que é importante que você tenha o estudo teórico também, você tem que estudar a parte dos conteúdos, conceitos, isso precisa também, né? Na verdade, você tem a teoria e as questões, uma complementa a outra, né? Uma forma de estudar complementa a outra, certo? Bom, vamos lá então aqui, ó. Primeira questão que nós temos, tá? Diz o seguinte: em a ampliação de políticas sociais na área de saúde, educação, trabalho e emprego e assistência social contribuiu para a redução das desigualdades sociais e permitiu que o país crescesse de forma inclusiva. O período é formado por, vamos lá. Quando nós temos um período, tá? Nós podemos ter o período ele pode ser classificado de duas formas, tá? Eu posso ter um período simples e eu posso ter um período composto. Então, nós temos período simples e período composto. A diferença aqui é em relação ao número de orações, tá? Período simples, eu tenho apenas uma oração. No período composto, eu tenho duas ou mais orações. Lembre-se também de que o período simples pode receber outro nome, tá? Posso ainda classificá-lo de oração absoluta. Então, quando houver um período simples, eu também posso chamá-lo de oração absoluta. Então, essa é a ideia do período. Observação também aqui, ó. A palavra oração, né, em língua portuguesa, ela sempre está ligada ao verbo, mas pode aparecer assim, ó. Como é que pode aparecer a oração, tá? Ela pode aparecer na forma de um verbo ou então de uma locução verbal, tá? A locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos juntos. Então, ela pode aparecer de duas formas aqui. Então, vamos verificar agora, buscando os verbos, ó. A ampliação, assim, contribuiu, aqui tem um verbo, para a redução e permitiu, ó, que o país crescesse. Então, nós temos três verbos, ou seja, temos três orações. Então, já sabemos que nós temos aqui, então, um período composto, certo? Aí, além disso, tem que olhar o seguinte. Então, se eu tenho um período composto, o que você tem que observar aqui? Saber que as orações são ligadas por meio de conectivos. Então, eu tenho que encontrar os conectivos que ligam as orações. Aí, vamos marcar, então, os conectivos aqui, ó. Então, vamos lá. A ampliação de políticas e tal contribuiu e permitiu que. Então, nós temos aqui, ó, esse nosso e aqui é uma conjunção, né? Eu vou chamá-la de uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Permitiu isto. Este que aqui, ó, ele é uma conjunção integrante, tá? Peraí, marca aqui, ó. É uma conjunção subordinativa integrante, tá? Muito bem. Então, eu já sei que nós temos três orações aqui, ó. Temos três verbos, ou seja, três orações. Elas são ligadas por uma conjunção coordenativa aditiva e uma conjunção subordinativa integrante. Isso ajuda a entender o tipo de oração que nós temos. Por quê? Olha só, a nossa conjunção coordenativa inicia uma oração coordenada. A nossa conjunção subordinativa inicia uma oração subordinada, certo? Sempre vai ser assim. Uma conjunção coordenativa inicia uma oração coordenada. Uma conjunção subordinativa inicia uma oração subordinada. Ok, então ele trata o seguinte: uma oração absoluta em ordem direta e por isso é considerado simples. Veja,
não é simples, né? Porque nós temos 3 orações aqui, então nós não temos período simples aqui não, tá? Muito bem. Depois, 2 orações coordenadas e uma subordinada, que completa a segunda oração coordenada com o que foi permitido com a ampliação de políticas sociais. Veja só, nós temos assim, ó, começa aqui. A ampliação de políticas sociais na área de educação, saúde, emprego, assistência contribuiu para a redução das sociais. Beleza. Uma oração aqui. E permitiu. A segunda oração está aqui. E para finalizar, temos aqui, ó, que o país crescesse de forma inclusiva. Ou seja, entre as 2 primeiras orações, essa é a primeira, essa é a segunda e esta é a terceira. Então, entre a primeira e a segunda, a relação delas é com uma conjunção aditiva. Então, nós temos 2 orações coordenadas, ok, tá? Está certinho aqui. Temos uma subordinada porque ela começa com a conjunção subordinativa. Perfeito, ó, temos uma subordinada aqui. Agora, vamos ver o seguinte, a oração subordinada, que é a terceira, ela completa a segunda oração coordenada, ó, permitiu isto, permitiu alguma coisa. Veja aqui, a oração que o país crescesse de forma inclusiva está ligada ao verbo permitir, que é a segunda oração. Beleza. Aí, continuando aqui, com o que foi permitido com a ampliação. Permitiu o quê? Veja que na letra B tá tudo legal aqui, tá? Letra C, orações coordenadas, e ele fala só de coordenadas, tá? Mas nós temos uma subordinada, né? Então, faltou aqui a subordinação aqui, ó. Orações subordinadas, mas não são somente subordinadas. E para não é conjunção, tá? Nada a ver aqui. Orações coordenadas e subordinadas, ok. E, respectivamente, apresentam ideias que se somam por meio da conjunção e, ideias de finalidade, não, né? O para não é conjunção, tá? Ó, a palavra para é uma preposição. Para é uma preposição, não é uma conjunção, tá? Então, a única resposta correta é a nossa letra B, né? Então, veja que é uma questão que ela cobra de você esse domínio acerca do período composto, como ele se organiza e o período simples, né? Então, você entender que eu tenho que olhar para as orações e os conectivos para classificar as minhas orações. Beleza? Vamos lá, então. Próxima questão. Aí temos o texto aqui de apoio e a questão é o seguinte, ó. No que tange aos sentidos e aos aspectos linguísticos. Vamos verificar aqui, ó. Letra A. As palavras pesquisa e estudo têm valor sinônimo no texto. Então, agora eu vou verificar se realmente é isso, ó. No dia 20 de março, é celebrado o Dia Internacional da Felicidade. Pesquisa feita pela consultoria Robert Half para entender como empresas e trabalhadores se sentem em relação ao trabalho, mostra que 89% das companhias reconhecem que bons resultados estão diretamente ligados à motivação e à felicidade dos colaboradores. O estudo mostra que 19% dos profissionais se sentem, de modo geral, felizes com o trabalho. Veja, então, esta pesquisa é o estudo. Realmente, no texto, eles estão sendo usados como se fossem sinônimos. Não são sinônimos, tá? Só que no texto, eles são colocados como sinônimos. Então, veja, a letra A, legal aqui. Tá, letra B. O uso do sinal indicativo de crase em a motivação e a felicidade é facultativo? Não, né? Por quê? Aqui, ó, quando nós temos aqui, ó, ligados à motivação aqui, né, que ele coloca para você e a felicidade. Lembre-se, a crase é facultativa, ela acontece de 3 formas apenas, tá? Vamos lá. Uma delas aqui, se eu tiver o a e depois do a palavra minha tem que ser no singular, tá? Ó, se eu tiver aqui depois do a
a palavra minha, tua, sua, nossa e vossa, tá? Aqui, feminino singular, tá? Segunda possibilidade, quando eu tenho o a mais um nome próprio feminino, tá? Um nome de mulher, um nome próprio feminino. Aí a terceira situação aqui é quando nós podemos ter, então, a palavra até e a palavra a, tá? Depois da palavra até. Não tem nenhum dos três casos aqui, ou seja, não é facultativo. O trecho, no dia 20 de março, Tereza, adnominal? Não, né? Veja só. Quando é celebrado alguma coisa? No dia 20 de março. Então, isso daqui, ó, o que nós temos? Isso daqui é uma locução adverbial de tempo, tá? Então, quer dizer que nós temos uma natureza adverbial e não adnominal. A palavra sentimento tem no texto de trabalho. Vamos verificar se é isso mesmo, né? Ele fala aqui, sentimento, a ideia de trabalho. Ó, ele coloca para você no início ali sobre a pesquisa, depois ele fala assim, e os 5 principais fatores que promovem esse sentimento? Não, né? O sentimento é que eles se sentem felizes com o trabalho, tá? Então, não é em relação a trabalho aqui. E a substituição de sentir-se por sentir manteria os sentidos e a correção gramatical do texto? Vamos lá. Veja, ele coloca sentir-se, né? Ó, sentir-se no texto. E depois nós temos o sentir. Veja que não é a mesma coisa, ó. Se sentem, elas mesmas se sentem. Ó, trabalhadores se sentem, eles mesmos sentem. Quando eu coloco o sentir, eu tiro aquele pronome, então muda o sentido, ó. Sentir-se realizado, sentir si mesmo realizado. Sentir orgulho, sentir alguma coisa. Então, neste caso, não manteria aqui sentido coisa nenhuma. Ou seja, a resposta tem que ser a nossa letra A, tá? É uma questão, é um pouco de trabalho, porque você tem que olhar cada alternativa, como ela foi construída. Em cada alternativa tem uma informação diferente, um assunto diferente ainda. Então, é um tipo de questão que exige atenção na hora de resolver. Muito bem, vamos lá, mais uma questão aqui, ó. Aqui nós temos o texto. Tudo nasce do solo, afirmava Ana Maria Primavesi. A engenheira agrônoma foi pioneira da agroecologia no Brasil e também inovou ao mostrar que o solo tropical não poderia ser tratado do mesmo modo que o de clima temperado. A agroecologia é uma prática na qual são retomadas concepções anteriores à chamada Revolução Verde, ou seja, a inclusão de usos de maquinários e químicos no plantio. Ana Maria acreditava que tudo o que o solo precisava para produzir é matéria orgânica. Vamos lá, então, aqui, ó. No que se refere a aspectos linguísticos e ao sentido do texto. Vamos lá. O uso de aspas em tudo nasce do solo serve como destaque a uma expressão. Vamos lá, ó. Tudo nasce do solo. Na verdade, isso aqui, ó, é uma citação, tá? Porque perceba que pelo texto é a fala de Ana Maria. Então, não é para dar destaque a uma expressão, a uma citação. Dá destaque, sim, mas a uma citação. Muito bem. Letra B. Em a engenheira agrônoma foi pioneira, verifica a sequência de verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, tá? O verbo de ligação, ele liga uma característica, ao sujeito. Não deixa que acontece mesmo, ó. O verbo aqui foi, né? Quem foi alguma coisa? A engenheira agrônoma. Esse é meu sujeito. Ela foi o quê? Pioneira. Eu estou dando uma característica dela. Então, eu vou chamar isso aqui de predicativo do sujeito.
E realmente o foi é um verbo de ligação. Ó, a letra B está legal. Letra C. No trecho, inovou ao mostrar. O verbo mostrar é sinônimo de provar. Não, né? Ó, inovou ao mostrar que o solo. Mostrar é uma coisa, provar é outra, né? Não mostrou nada. Ela só está. Não é provar, de eu provei isso para você. Não, né? Então, não é sinônimo aqui, não. D. Na qual são retomadas ao corrente do indeterminado? Não, né? Ó, na qual são retomadas, né? Nessa frase aqui, ó, na qual são retomadas concepções. A locução são retomadas aqui, ó, vou jogar, escrever aqui embaixo. Isso daqui está na voz passiva analítica. Quando acontece voz passiva, concepções anteriores à chamada Revolução Verde. Isso daqui a gente vai chamar de sujeito. Então, o nosso sujeito está aqui. E ele está determinado, porque ele está escrito, tá? Então, neste caso aqui, ó, não é indeterminado, é determinado. O uso da crase aqui em a inclusão tem exigência verbal? Vamos verificar se realmente é isso, tá? Ele coloca aqui pra gente aqui a inclusão. Ó, a agroecologia é uma prática na qual são retomadas concepções anteriores à chamada Revolução Verde. Ó, concepções anteriores a algo e anteriores a algo, tá vendo? Então, na verdade, esse anteriores é um adjetivo, tá? Então, é uma exigência nominal e não verbal aqui. Por isso, a nossa resposta tem que ser aqui a nossa letra B, certo? Outra questão que nós temos, em cada alternativa, uma informação diferente, um conteúdo diferente. Tem que fazer, aí você pode fazendo comparações, não é? Como não é o mesmo conteúdo, então você não consegue comparar os conteúdos, né? Então tem que fazer uma por uma, que não tem jeito. Muito bem. Próxima questão. Assinale a alternativa em que o termo em destaque exerce a mesma função sintática que o trecho sublinhado em. Vamos lá. A influência mundial, a partir da experiência norte-americana, mostra que, desde o final do século XIX até o início do século XX, a administração pública era compreendida a partir da tradição científica. Veja só, vou para o verbo agora aqui. Ó. A tendência a partir de mostra que a administração pública aqui. Ó. Então, veja, eu vou perguntar agora aqui ao verbo. Mostra o que. Então, perceba que eu tenho uma oração que complementa o sentido do verbo mostrar. Então, todo esse trecho aqui, ó, ele está ligado ao verbo mostrar. Então, se ele completa o verbo mostrar, não tem preposição, isso aqui vai ser o quê? Um objeto direto, tá? Quando você tem um complemento verbal. Veja, esse aqui é um artigo, ó. Esse é um artigo, não é preposição. Então, nós temos o objeto direto. Vamos olhar aqui, ó. Letra A. Nesse momento, o foco era preparar. O que era? O foco. Aqui, então, o foco é o sujeito, não é o objeto direto. Letra B. Nesse caso, a burocracia deveria atuar de forma apolítica ou imparcial, baseada na razão. Veja só, atuar de forma política ou imparcial, eu poderia falar assim, né, baseada na pronunciação. Veja, eu tenho uma oração aqui, mas dá assim, ó, deveria atuar de forma política ou imparcial, tá? Então, deveria atuar de forma política ou imparcial, isso aqui é uma expressão adverbial, tá? Isso aqui é uma locução adverbial. E baseada na... Não, nós temos o que? Ó, atuar de forma política
é baseada nisso. Então, eu tenho apenas uma oração, que é uma adição de informações aqui, só isso, tá? Não tem aqui, por exemplo, uma função sintática em relação a isso. C. No Brasil, a criação de espaços de participação da sociedade civil na esfera pública ocorre por meio de. O que ocorre, ocorre. Então, o que vem na sequência é um adjunto adverbial de meio, tá? Então, também não é objeto. Na outra, os servidores públicos eram preparados para atuar as seguintes atividades meio. Olha só, 2 pontos. Orçamento, eu estou explicando, isso aqui é um aposto, tá? Quais são as atividades. E na última, os servidores lembram para executar o quê? Ó, vou perguntar agora o verbo assim, ó. Executar o quê? As atividades meios. Isso aqui é um objeto direto. Então, a letra E nos traz a mesma função do enunciado, tá? Quando se trata de função sintática, nós temos o quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Aqui, ó, o que é que você tem que saber? Tem que conhecer os termos da oração. Quando a questão trabalha com função sintática, você tem que conhecer os termos da oração. Muito bem, vamos lá. Mais uma questão. Com relação à pontuação, tá? Então, temos o período aqui, ó. Aqui ele fala: permaneceria correto e com o sentido original caso, tá? Vou ler primeiro o texto aqui, ó. Apesar da intensa redução da desnutrição em crianças, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalentes em grupos vulneráveis da população, como indígenas, quilombolas e crianças e mulheres que vivem em áreas vulneráveis. Então, temos o seguinte, ó, permanente do original, caso fossem inseridos 2 pontos depois de como, tá? Ó, posso colocar ponto como? Não dá, tá? Ó, veja, são prevalentes em grupos vulneráveis como? Não dá para colocar 2 pontos aqui, tem uma preposição, tá? Só se eu tirasse aqui esses 2 pontos. Então, não, esse em. Então, aqui não tem como fazer isso, tá? Não dá para fazer essa inserção aqui, não. Letra B. A vírgula após indígenas fosse suprimida aqui, ó, como em indígenas quilombolas? Claro que não, tá? Indígenas é uma coisa, veja, eu tenho uma enumeração aqui, ó, que é assim: indígenas, depois temos quilombolas, depois temos crianças, depois temos mulheres, né? Uma enumeração. Não tem como tirar aquela vírgula, não. C. A vírgula empregada antes de as deficiências fosse suprimida, tá? Vamos verificar se é isso mesmo, ó. Ele fala para você suprimir, né? Ó. Apesar da intensa redução da nação em crianças, as deficiências não dá, tá? Porque temos o seguinte, ó. Apesar da intensa, essa vírgula aqui, ela deixa isolada essa locução adverbial que está anteposta, ó. É uma locução adverbial no começo. Então, ela está anteposta. Então, a vírgula ali tem que aparecer, tem que ficar. Letra D. Houvesse a substituição do ponto final por vírgula depois de vulneráveis, tá? Eu vou trocar do ponto final por vírgula depois de vulneráveis, com a devida alteração de maiúscula e minúscula, não, né? Veja, ele quer que a gente, que depois de vulneráveis, troque o ponto por vírgula. Como você vai fazer? Terminar o texto com uma vírgula? Não existe, né? Claro que não. Sem chance. Não tem como, não. E na letra E, o trecho, apesar da intensa redução tal, fosse locado após destruição crônica e entre vírgulas. Tá, vamos deixar certo aqui. Ele quer que você pegue esse trechinho aqui, ó, tá? Vamos olhar aqui. Coloque depois de desnutrição crônica, tá aqui, ó. Ele quer que você pegue o seguinte. Depois desse trechinho aqui, nós vamos colocar entre vírgulas com as alterações, tá? Então, seria assim, ó. Vou só colocar crônica aqui para você ver como é que ficaria, ó. Crônica, vírgula, apesar
crianças, tá? Para fazer assim, ó, vírgula de novo, ainda. Então, vamos ler o texto, ó. Aí, teria que ler a partir desse as aqui, né? Ó, veja só. Então, seria assim. As deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica, apesar da intensa redução da desnutrição em crianças, ainda são prevalentes em grupos, né? Beleza, posso sim, ó. Feito só uma troca, né? Um deslocamento ali e deu certinho. Então, letra E, legal. Mais uma questão. Temos aqui um texto de apoio, tá? Vou ler com a gente, pra gente aqui, porque é um texto que vai cobrar aqui, ó. Tipologia textual, tá? Então, vamos lá. Vamos ler bem rapidinho. Vencedora do Nobel de Química cria teste para detectar a Covid em 5 minutos. Jennifer Doudna, vencedora do Prêmio Nobel de Química, desenvolveu um teste para detectar o vírus da Covid-19 em apenas 5 minutos. O teste é fundamentado na genética CRISPR, invenção que levou Doudna ao pódio do Nobel. A investigação foi desenvolvida em parceria com a Universidade da Califórnia, Estados Unidos da América. O teste está em fase experimental e aguarda aprovação pela comunidade científica. No entanto, já captou a atenção de muitos pelas suas características. O novo teste é pequeno, portátil, pode ser usado por qualquer um, dispensando o pessoal médico. Uma câmera de telemóvel é o suficiente para saber se está positivo ou negativo para a Covid-19. Além de todas as novidades, o teste também identifica a fase da infecção em que se encontra, sendo ela contagiosa ou não. Segundo a imprensa espanhola, esse teste pode ser uma alternativa ao atual utilizado para identificar o vírus da Covid-19, cujo dado pode demorar até 48 horas e até mesmo as análises sanguíneas. Vamos lá, então. Tipologia. Narrativo? Não, né? Conta uma sequência de fatos, trajetória de Jennifer? Claro que não, tá? Narrativo, você vai contar uma história, não é narrativo. Letra B. Argumentativo. Defende ponto de vista? Não, tá? Não tem defesa de ponto de vista aqui. Descritivo. Uma vez que trata da descrição detalhada das descobertas? Também não, tá? D. Expositivo. Opa! Tendo em vista o intuito de informar o leitor quanto às descobertas do teste, ainda em fase experimental, rápido e prático. Olha, letra D, tudo a ver. Letra E, injuntivo. Em razão de orientações quanto à identificação rápida? Claro que não, tá? Então, veja, aqui a nossa letra D. É uma questão tranquila de tipologia. Ou a banca já coloca para você qual é a tipologia e explica, você tem que ter percebido que no texto, ele praticamente traz informações sobre esse teste que foi feito, né? Que a pesquisadora ali, ela realmente desenvolveu esse teste e eles explicam que é um teste que acontece assim, assim, assim e fala sobre ele. Mas não dá opinião, não detalha como ele é, traz só informações sobre ele. Por isso que é um texto de caráter expositivo. O expositivo, ele traz informações acerca de um assunto. Então, aqui nós temos a nossa letra D como resposta. Beleza? Muito bem. Fechamos aqui, então, tá? Nossa aula de língua portuguesa. A ideia é trazer para vocês essas questões, percebendo que a banca, ela varia bastante, né? Ela trabalha de tudo um pouco. Então, precisa estudar, sim, teoria e prática. Associar a teoria com os conceitos, classificações e a prática com as questões. Beleza? Fechamos, então, aqui para vocês. Um grande beijo, abraço. Estudem bastante até nossa próxima aula, gente. Até mais.